Senhor, dá-nos essa graça. Dá-nos essa graça de sermos verdadeiramente o Teu corpo aqui na terra. Dá-nos essa graça de sermos realmente unidos em amor, unidos num só propósito, unidos num só batismo, unidos principalmente num só espírito, unidos em valores. Senhor, queremos, Espírito Santo, pedir que o Senhor continue ministrando nas nossas vidas. Senhor, nesta manhã, o que o Senhor tem falado nesses dias, Espírito Santo, a respeito da necessidade que temos de sermos um, de andarmos em unidade. Espírito Santo, abrimos nossos corações para a Tua palavra. Ministra aos nossos corações, ministra aquilo que lhe apraz, para que possamos ser a igreja, a noiva que lhe agrada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sente-se.
Bom dia, na paz do Senhor. Temos que ser um. Temos que ser um. Amém? Sabe, quero ler com você aí. Eu quero que você preste atenção em algo especial que está escrito lá em Salmo 133. É um salmo muito conhecido, lindo. Mas mais que bonito, poderoso no conteúdo, que é isso que importa, né? Eis quão bom e agradável é para os irmãos o quê? Habitarem. Alô, vocês estão acordados? Vamos mexer aqui, vamos agitar, vai. Vamos todos. Eis quão bom para os irmãos habitarem juntos em... Isso é igreja. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desceu a orla de suas vestes. Como orvalho de Hermon e como orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Essa analogia que é feita aqui, é que a bênção que estava sobre o povo, que vinha do sacerdócio, que vinha da parte de Deus, é o que acontece dentro da igreja. Ele está falando, ó, vocês querem a unção, a bênção, o favor de Deus, andem juntos, andem em união, estejam conectados uns aos outros, sejam um no Espírito, amém? Lá em Efésios capítulo 4, ele fala, a partir do versículo 4, diz o seguinte... Efésios 4:4. Abriu aí? Há um só, o quê? Corpo, e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Falei, eu fui chamado numa vocação. Deus me chamou com um propósito. Você precisa guardar isso no seu coração. A minha vida, ela vai muito além de simplesmente frequentar a igreja e aceitar a Jesus. Não, quando Jesus me salvou, Ele tinha um plano para a minha vida, só de transformação da minha vida, mas como de conectar a minha vida ao corpo em prol de uma vocação. Vocação minha e vocação da igreja, que a igreja tem a vocação de trazer o reino de Deus para a terra, a vida de Deus, transformar o mundo, salvar, fazendo a obra do ministério. Então eu preciso entender que o Senhor nos chamou assim. O texto continua dizendo que é um só Senhor, versículo 5, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre, e agora ó, e através de, e em. Está vendo a importância de estarmos conectados? É um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e através de todos, e em todos. Eu gosto sempre de pensar no exemplo da minha família. Eu, Aline, meus 3 filhos, nós nos completamos, porque nós 5 somos diferentes. Hoje, um dos meus filhos está fora de casa, pois está estudando em outra cidade. Como faz falta? Faz falta na mesa, faz falta no ambiente, faz falta aquela conversa. Porque ainda que eu tenha outros 2 filhos, ele é diferente dos irmãos. E hoje faz falta, porque nós como família somos completos quando estamos os 5 juntos, porque cada um tem uma personalidade, cada um tem uma característica, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem o seu dom, o seu talento, e cada um agrega o seu valor à família. Ontem eu estava estudando isso, eu fiquei saudosista, até pus mensagem, estava com saudade dele, porque dá saudade. Porque é importante. A gente brinca que o terceiro nosso é presentinho surpresa, que a gente não estava esperando, ele nasceu. Cheguei.
mas não tem como ver a família, a casa sem Ele. Chegou de surpresa e chegou para ficar para sempre. É o presente que Deus nos deu. Não somos os mesmos sem Ele. A nossa família de casa é simplesmente uma miniatura de como Deus vê a família igreja. Para Deus, a família dele não é a sua família. Para Deus, a família dele somos todos nós irmãos, unidos num só amor, num só espírito, numa só fé, num só batismo, como está em Efésios 4:5. E quando a gente começa a funcionar dessa maneira, né? É tão bom porque nós sustentamos uns aos outros, nós suportamos uns aos outros, no sentido literal, de suportar, de dar suporte, inclusive de suportar num sentido ruim também da palavra. Eu vou ter que aturar, mas graças a Deus que você não pode jogar fora, você tem que aturar e ajudar a mudar. Até isso acontece na igreja. Na igreja tem aqueles que nos dão suporte e tem aqueles que nós suportamos. E é bom, sabe por quê? Porque todos nós estamos em desenvolvimento. Todos nós estamos no processo de aperfeiçoamento. E é esse Pai, que é Pai de todos, que é Deus de todos, que está agindo através de todos e em todos. Deus está agindo através de todos. Se é através, Ele usa o Rodrigo na vida do Olevatos, o Olevato na minha vida. Ele está agindo através. O Rodrigo é usado na vida de alguns que são usados na vida de alguns, e em todos, e Ele está operando em todos nós. É um desenvolvimento em grupo, operado por Deus, que é o Pai de todos nós. E nós precisamos, a hora que nós como igreja entendermos que precisamos uns dos outros, independente das diferenças e do nível de maturidade, porque no processo de vivência e convivência, nós vamos desenvolver a nossa santidade, nós vamos desenvolver o nosso caráter, nós vamos desenvolver os nossos dons, nós vamos desenvolver as habilidades espirituais que temos, que contribuirá cada vez mais para o aperfeiçoamento do corpo, que, se você é corpo, para o seu próprio aperfeiçoamento. Efésios, aí você está, volte aí para Efésios 4, mas vamos ler a partir do versículo 1. Eu comecei lendo a partir do versículo 4. Olha o que ele fala: portanto eu, o preso do Senhor, rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade Ele está mandando nós andarmos aqui, ó, na vocação que fomos chamados. Qual vocação que fomos chamados? De ser parte do corpo de Cristo, implantar a igreja, implantar o reino de Deus na terra através da vida da igreja. Essa é a nossa vocação, ser e fazer igreja. E aí ele fala, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando, olha aqui, ó, guardar o quê? A unidade do Espírito pelo vínculo. Uau! Nós precisamos aprender a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quer dizer, eu vou ter paciência, eu vou ser longânimo com esse meu irmão que é um pouco mais difícil, com esse meu irmão que é um pouco mais imaturo, com esse meu irmão que ainda não está aperfeiçoado, mas eu sei que ele é da família, eu sei que ele é de Deus, eu sei que ele tem o Espírito Santo, e Deus está operando um processo na vida dele, de aperfeiçoamento da vida dele. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que o nosso destino, o nosso propósito são únicos. Nosso destino é ser cada vez mais parecido com Jesus. Mas o nosso propósito dentro do corpo é diferente.
Cada um tem uma função no corpo de Cristo. Eu estou falando isso porque nós precisamos entender que ninguém é como nós. Isso já é um ponto a ser dito aqui. Ninguém é como você. Ninguém se parece com você. Deus te fez de uma forma. Talvez você esteja um pouquinho corrompido por causa do pecado, do modelo original que Deus idealizou para você. O que o senhor quer dizer? Vamos lá. Uma pessoa adulta que se dá a um vício. O vício corrompe a vida da pessoa, deteriora a vida da pessoa, interfere na realidade emocional, na realidade física, interfere na realidade familiar, interfere no caráter daquela pessoa. Mas Deus salva essa pessoa. E agora ela está passando por um processo de desintoxicação do seu vício. Que bênção! Porque na verdade Deus tem um modelo ideal que é Cristo para ela. Para ela se parecer como Jesus, ela vai ter que abandonar esse vício. E ela não só tem esse modelo de Deus ideal para ela, que é se parecer como Cristo, como Deus deu a ela dons específicos e características específicas somente a ela, a esta pessoa, que Deus quer usar dentro do corpo, mas que hoje talvez não está manifestando por causa do vício que ela tem, por causa do problema que ela tem. Mas vivendo a vida da igreja, vivendo a comunhão da igreja, passando por esse processo de santificação, de transformação, o vício vai saindo e a santidade vai entrando. A santidade vai transformando ela mais parecida com Jesus, que é o objetivo. E conforme isso for acontecendo, mais ela vai sendo útil para o corpo de Cristo, na função que ela tem dentro do corpo de Cristo. Então a igreja ela tem o papel de descontaminar as pessoas e encaixar as pessoas no corpo de Cristo. Estão me entendendo? Por isso que nós precisamos ter paciência com os nossos irmãos que estão chegando. Nós precisamos ter paciência com os novinhos da fé. Nós precisamos ter paciência com aquele que acabou de se converter. Nós precisamos saber que ele é único, que ele é especial, que Deus tem um propósito com a vida dele, que ele tem características que eu não tenho e que ele me completa. Pastor, não dá para ver nada disso. Ele é viciado. Ele está se descontaminando. Se ele estiver vivendo a vida da igreja. E quanto mais nós investirmos nesse processo de amor na vida desse irmão, mais rápido ele será liberto. E quanto mais rápido ele for liberto, mais rápido Cristo se manifestará nele. E quanto mais rápido Cristo se manifestar nele, mais abençoado nós seremos, porque ele tem características e função no corpo que o outro não tem. Amém? Amém? Por isso que você que é crente velho, devia cuidar dos crentes novos. Você que já está mais velho, que eu falo é maduro. Velho é feio. Que ninguém aqui é velho, a gente vai ficando mais maduro, mais bonito, mais jovem espiritual, mais crescido espiritualmente. Amém? Nós deveríamos cuidar dos novos, sabendo, cara, esse cara tem características únicas. Ninguém tem o jeito dele, ninguém tem a personalidade dele e ninguém tem os dons que ele tem, porque Deus deu a cada um individualmente. Sabe o que eu acho lindo? Deus consegue fazer as coisas da mesma espécie, mas não iguais. Nós como filhos de Deus, você é filho de Deus? Nós somos da mesma espécie, mas não somos iguais. Esse é o poder de Deus. Somos filhos de Deus, mas não somos iguais. É o Natan, o Peter e o Ian. São filhos do Ricardo e da Aline, mas são diferentes. Têm as suas particularidades. Tem a sua beleza individual, a sua qualidade individual e o seu papel na família individual. Assim é a igreja. Sabe, nós precisamos entender que há realidades
especiais e diversas em cada um de nós que nos faz diferentes do outro e que é importante. O pastor Rodrigo tem características incríveis. O Alevato tem. Ontem, o pastor André estava lá em casa, e a gente é amigo há mais de 30 anos. E quando ele saiu lá de casa, a Aline falou: meu amor, o André é tão bom, né? É tão agradável a companhia dele. É uma pessoa tão incrível no jeito dele de ser, como ele conduz as conversas, como ele conduz o ambiente. Foi legal, né, mozinho? Ela falou: é bom estar com ele. Mas ele tem 30 e tantos anos, quase 40 anos de crente, irmãos. Não, o André tem 40 anos de crente. Quase. Então ele já foi transformado, ele já foi aperfeiçoado, já foi moldado, ele está moldado. Só que todos nós aqui estamos nesse processo de aperfeiçoamento, de molde. Qual molde? Jesus. E nós precisamos começar a cuidar uns dos outros, para que Jesus manifeste e apareça cada vez mais no nosso irmão. Por quê, pastor? Porque eu preciso do que o meu irmão tem. Nós precisamos trabalhar um na vida do outro, para que cada vez mais o reflexo de Cristo apareça no meu irmão, para que cada vez mais eu veja Cristo nele, para que cada vez mais Cristo seja glorificado através da vida dele. Sabe, irmãos, Deus nos desenhou para vivermos juntos, e você precisa entender isso. O egoísmo, o individualismo, não é de Deus. Não é de Deus. Pessoas individualistas, pessoas solitárias, elas perdem muito. Pessoas que se isolam, elas perdem muito. Elas não amadurecem. Elas acabam ficando doentes. Deus nos criou para vivermos juntos em amor. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. A Bíblia fala que o amor não se ressente. O amor não arde em ciúmes. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor não vê os seus próprios interesses. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor é longânimo. O amor não falta com a verdade. O amor tudo crê. O amor tudo espera. Viu? Amor não é sentimento. Amor é uma atitude que eu decido ter pelo outro, porque eu sei o valor que o outro tem, ainda que no processo dele muitas coisas não me agradem. Porque, viu? Se você precisa ser longânimo, paciente, crer, benigno, esperançoso, não faltar com a verdade, está falando que o outro é um problema, hein? Se eu preciso desenvolver todas essas ações, que são ações em que eu me diminuo para que o outro cresça, amar é justamente uma atitude em que eu me coloco para o outro, numa atitude de serviço. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para morrer. O amor é o quê? Eu vou lá servir, investir, vou atrás dele para salvá-lo, para que ele cresça. E nós precisamos fazer isso entre nós. Por quê? Porque no meu investimento na vida daquele irmão, quando a transformação dele ocorrer, eu vou ser abençoado. Ele é abençoado, eu sou abençoado, o corpo de Cristo é abençoado, a igreja é abençoada, e uma igreja forte abençoada, o mundo é abençoado. O propósito de Deus se cumpre com a igreja, que é salvar o mundo, alcançar o mundo. Sabe? Nós precisamos entender que a unidade do Espírito não tem a ver com uniformidade. Unidade
em Deus não tem a ver com uniformidade. Isso não é legal. Só que nós temos uma tendência de gostarmos do igual, de nos apegarmos ao igual, porque isso é egoísmo. É mais fácil para mim, muito menos trabalhoso, muito menos, eu me exponho muito menos. Por isso que nós temos a tendência de nos unirmos em iguais. E isso é tolice. Você deveria se unir com o diverso, com o diferente. Por quê? Quando eu me uno a quem é igual, eu tenho dois da mesma coisa. Mas como eu me uno ao diferente, agora eu tenho duas coisas diferentes. Eu tenho maior valor. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por isso que Deus não fez as coisas uniformes. Você não consegue achar um olho igual, uma pessoa igual, uma folha igual, uma árvore igual, um peixe igual, uma ave igual. Pode ser da mesma mas não são iguais. E a beleza está na diferença. A beleza está em, ao mesmo tempo, serem da mesma espécie, serem diferentes. E isso é que mostra a grandeza de Deus. Sabe, uniformidade não é mover de Deus. Uniformidade é um controle que o sistema aí fora quer implantar sempre. Deus não. Deus é um Deus que trabalha na diversidade. Sabe, unidade no Espírito é a diversidade andando em harmonia. Vamos falar isso? Unidade no Espírito é a diversidade em harmonia. Quando eu consigo pegar o meu jeito diferente, os meus talentos diferentes, a minha personalidade diferente, e agregar ao Rodrigo, ao Levato, nós três aqui agora, nós temos uma amplitude de alcance muito maior. Muito maior. Nós temos muito mais força. É maior conhecimento agregado, maior valor agregado. Onde tem maior conhecimento, tem maior valor. Onde tem maior diversidade, tem maior valor. Nós vamos dizer que nós somos uma chave funcionando na mão de Deus. Se eu tiver 3 chaves iguais, eu preciso das 3? O mecânico precisa de 3 chaves iguais? Mas se eu tiver 3 chaves diferentes, na mão de Deus, cada um de nós é uma chave. Eu sempre falo para os meus filhos, eles são 3, eu falo para eles, nós somos um time, e vocês 3 se completam, porque o que um tem, o outro não tem, o que um consegue, o outro não consegue. Um é muito metódico, o outro é muito comunicativo. Olha que beleza, você pega o comunicativo com o metódico, junta os dois, você tem um acesso muito maior às pessoas. Se você só tem o metódico, é mais difícil para ele acessar. Se você só tem o comunicativo, é fácil ele se perder. Agora, junta o metódico com o comunicativo e vê o que vai acontecer. Você vai ter uma bela de uma cabeça funcionando, você vai ter uma capacidade de acesso e de condução muito maior. Então eu sempre falo para eles, mas meu irmão é assim. Que bom que ele é assim, porque você não é. Junto o que você é com o que ele é, nós temos 2. Agora, se vocês 2 fossem iguais, aqui. 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 Você não está entendendo o quanto você perde quando você não está unido aos irmãos. Quando você não abraça a diferença. Né? Nós temos nossas filhas na igreja, eu e a Aline. É tão bom ver Carol, muito diferente de Larissa, muito diferente de Carla, muito diferente de Amanda. Isso que é legal. Cada uma é de um jeito, cada uma num momento, né? Tem dia que eu falo, hoje não dá para vir tal não, vai falar muito, não vou aguentar tanta falação.
Deixa ela lá, né? Mas tem a outra que fala, tô com vontade de conversar com ela, preciso de uns papos mais cabeça hoje. É tão bom você ter pessoas assim. Aquele dia que as pessoas, tem dia que você precisa daquele cara que muda o ambiente. Você precisa daquele cara que traz seriedade para o ambiente, daquele que traz alegria para o ambiente, aquele que traz uma reflexão para o ambiente. Quando a igreja começa a respeitar a diferença, sabe, pastor Bill Johnson, tem uma frase dele poderosíssima. Ele falou assim: todos nós nascemos originais, no sentido de que não há outro igual. Não há outro igual a você. Mas a grande tragédia da humanidade é que as pessoas abriram mão da sua originalidade e estão querendo se tornar cópias. Sabe o que o espírito religioso faz? Ele tira a originalidade das pessoas e faz dela cópias. Isso é muito ruim. Parece que todo mundo tem que orar de um jeito, parece que todo mundo tem que adorar do mesmo jeito, todo mundo tem que falar do mesmo jeito, todo mundo tem que se comportar do mesmo jeito, todo mundo tem que ter o mesmo dom. Não. Cada um tem um dom. Cada um tem um jeito. Sabe o que eu amo na igreja? Na nossa igreja. Eu amo chegar aqui durante a semana, encontrar o Nelson. Todo mundo conhece ele, né? Acho que é o cara mais conhecido da igreja. Sabe o que eu gosto? Ele vai estar com o bonezinho americano dele, com o óculos escuro dele, e fazendo piada. Mas as piadas dele todas têm ponto certo, porque ele é um evangelista, ele brinca, mas ele fala a verdade. Ele não deixa passar a oportunidade. Tem pessoas que eu falo, Nelson, se eu falar o cara se ofende, mas vai lá e dá o recado para mim. Ele deixa comigo. Ele vai naquele jeito dele, evangelístico, comunicativo, extrovertido, espontâneo, acessível, amoroso. De vez em quando não tanto. E pá, pastor, falei, o cara entendeu. É o seu dom, mano. Você manifesta um amor que permite que as pessoas abram o coração para você. Talvez o outro, eu por exemplo, não consigo isso, porque eu sou sério demais. Muitas vezes eu vou falar, as pessoas já estão até tremendo, eu nem falei. E eu vou falar em amor, eu estou cheio de amor para dar. E a pessoa está assim, ó. Cada um de um jeito. Meu lado profético, meu lado apostólico, a posição que eu estou muitas vezes não permite tanta. Ou é só do meu jeito que eu fui criado. Ainda bem que tem o Nelson. Ainda bem que tem o Duda. Ainda bem que tem o Júnior. Ainda bem. Quem são os ainda bens da sua vida dentro da igreja? Que me completa, que me destrava. Nós precisamos parar com esse negócio de só nos relacionarmos com os iguais. Nós estamos perdendo muito. Sabe? Deixa eu lhe falar. Quando você se compara e só anda com iguais, você na verdade está desperdiçando a oportunidade de descobrir seus próprios valores. Você precisa entender que você tem características divinas, únicas, suas. Você tem um dom que o outro não tem. Deus te criou e te colocou aqui com um propósito que o outro não tem. Cada pessoa tem uma função que o outro não tem. Pastor, como que eu alcanço isso? Olhando para Cristo. Nós deveríamos em casa ter um espelho que nós olhássemos, e quando olhássemos para ele, eu estou refletindo Cristo? O problema é que a gente
tem um espelho que ao invés de refletir Cristo, a gente vê, estou parecido com o pastor? Estou parecido com o meu líder? Será que ele... Quem tem que gostar é Deus, quem tem que aprovar é Deus, eu tenho que parecer com o Espírito e a vida de Deus. Eu vejo que o diabo hoje está escravizando as pessoas, porque ele está estabelecendo padrões humanos para as pessoas seguirem, e elas pensam que se elas não seguirem certos padrões humanos, elas não vão ser aceitas. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Se você é alegre, seja alegre, e você vai adorar e servir a Deus alegre. Você não tem que ser sisudo. Das coisas que mais faz bem na minha vida é a risada da minha esposa. É o jeito espontâneo dela. São as brincadeiras dela. E ela é séria. Mas graças a Deus, ela é assim. Sempre vê um lado bom que eu não consigo ver. E isso me faz bem. Ricardo sem Aline fica muito ruim. Será que você já começou a perceber quais são as pessoas que você não pode ficar sem? Porque te completam. E eu não estou falando só da sua família. Eu estou falando da igreja. Pessoas que contribuem para o seu crescimento espiritual. Pessoas que te aceitam como você é, sabendo que você ainda está num processo de transformação e aperfeiçoamento. Eu olho para as pessoas e eu vejo, muitas vezes, imaturidade. Muitas vezes eu penso, já poderia ter mudado. Ok, mas não mudou. E se eu desistir, não vai mudar. Mas se eu investir, ele está mais perto da mudança. Quantas vezes nós desistimos de pessoas porque não são iguais a nós, ou porque não nos agradam muito? Se nós fazemos isso é porque nós esquecemos que Deus fez aquela pessoa, que Deus tem um plano na vida dela, que Deus está fazendo uma obra dela, e que ela foi colocada no corpo para ser transformada, aperfeiçoada, moldada segundo Cristo, e por consequência disso, ela vai contribuir com a obra de Deus, inclusive na minha vida. Inclusive na minha vida. O teu irmão que hoje é um problema para você, ele transformado, talvez vai ser a grande solução que você precisava. Só que ele ainda está no processo. Talvez o teu irmão ainda não encontrou a identidade dele em Cristo. Ele não sabe qual é o dom dele. Ele ainda não sabe fluir no Espírito. Ele ainda não sabe como se mover no Espírito. Ainda tem alguns pecadinhos de estimação na vida dele, que ele já podia estar livre, mas ele ainda não está. Nós é que temos que ir lá, mais maduros, e falar, irmão, isso aí não é legal não, mas eu vou te ajudar. E você vai, porque você é uma bênção. Sabe, está na hora de nós começarmos a olhar para os irmãos, olhar uns para os outros e falar assim, você é uma bênção. Qual a última vez você falou para alguém, você é uma bênção? Fala agora aí para o seu irmão, você é uma bênção, mano. Não, fala só não. A gente fica até sem jeito, aquela olhadinha meio sem graça, vou obedecer o pastor, vai. Se eu não falar, pega mal. Sabe por que a gente sente isso, irmão? Porque nós estamos sendo treinados a só criticar. Nós estamos sendo treinados a criticar, porque a crítica isola, o elogio aproxima. A crítica isola, a crítica afasta, o elogio aproxima. A internet está nos treinando a ser 100% críticos em todo o tempo. A gente não olha e... Não, se o olho do cara não é bonito, elogio branco. Procura o que elogiar. Olha, o branco do teu olho é tão bonito. O problema é que a gente, sem perceber, nós nos tornamos essas pessoas que olham para o lado, só tecem
críticas. Quando você tece só crítica, você não está aberto para receber daquela pessoa. E você está perdendo algo que Deus nos colocou aqui como uma igreja, para vivermos unidos em amor, contribuirmos uns com os outros, sermos uma grande bomba na mão dele, para explodir com o inferno, para arrebentar com o inferno. Sabe, nós precisamos nós precisamos ajudar o outro a descobrir, a conhecer a sua identidade em Cristo. Sabe por quê? Porque o mundo, ele tem um padrão que quer impor sobre as pessoas. E as pessoas estão tão conectadas com o mundo que a autoestima delas está baixa. Ela fala, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas eu não sou assim, mas eu não sou assado. Ela faz uma autocrítica autodeprecia, depreciativa. E daqui a pouco ela está mal. Sabe uma das coisas que me libertou para o ministério? Há muitos anos, logo no início do meu ministério, foi um dia Deus falou comigo. O Espírito Santo falou para mim: eu não quero que você se compare com nenhum pastor. Eu só quero que você aprenda com outros pastores. Vou falar para você. Não se compare com as outras pessoas. Aprenda com elas. A maior libertação que eu tive, eu olho o ministério é maior que o meu, é um ministério, tem mais. Eu falo, caramba, que legal, o que eu posso aprender? O que eu posso aprender? Porque nós somos diferentes. Aquele é um ministério, esse é outro ministério. Aquele é um pastor, eu sou outro pastor. Ele tem um chamado dentro do corpo, eu tenho outro chamado dentro do corpo. Ele está numa posição, eu estou em outra posição. Ele está num tempo, eu estou em outro tempo. Ele está em um lugar, eu estou em outro lugar. Ele tem um modo, eu tenho outro modo. Como que eu posso me comparar com outro pastor, com outra igreja? Isso é tolice. Quando as pessoas se comparam, por exemplo, vou usar o exemplo de irmãos de novo. Eu tenho um de 20, um de 19 e um de 16. O mais novo sempre sai perdido nos números. 20, 19, 16. Dá para comparar? Não. Cada um está num tempo. Cada um tem um modo. E cada um está num lugar na sua vida. Não tem como comparar. Quando ele se compara, é tolo. Toda vez que um irmão se compara com o outro, ele se torna tolo. É tolice. O outro é mais maduro, tem mais tempo de vida, tem mais tempo de experiência, tem personalidade diferente, jeito diferente, dom diferente, aptidões diferentes. Como que eu me comparo com uma pessoa totalmente diferente? Só doido faz isso, mas está cheio de doido aqui. Está cheio de gente que se compara com o irmão, se compara com a irmã. Talvez foi o teu pai ou tua mãe que falava em casa: olha para o teu irmão, está vendo a tua irmã? Tá, mas ele é diferente. Ele é diferente, reage diferente, tem caminhos de pensamentos diferentes, tem personalidade diferente, tem dons diferentes. Será uma pessoa diferente. Ué, como é que eu vou me comparar com essa diferença? O que você tem que aprender? Com ele. Não se comparar a ele. Eu tenho que agregar valor à minha vida usando-o, não desprezando-o. Assim é na igreja. Só que a igreja está cada vez mais crítica, e isso está me preocupando muito. Sabe? Uma regrinha, como eu estava falando de mim, como pastor. Eu não tenho que parecer com pastor nenhum. Eu tenho que ser o pastor Ricardo. Eu não tenho que tentar ser uma pessoa que eu não sou. Eu preciso ser eu. Como é que eu acerto?
se eu sendo eu, quero em primeiro lugar agradar a Deus. Sabe, irmãos, a gente não pode se destacar por um jeito de ser. Nós temos que nos destacar pela vida de Deus que se manifesta em nós. O que tem que sobressair de nós é a vida de Deus. Esse aqui é extrovertido, mas dele sai vida de Deus? Sai. Então pode ser extrovertido. Ele é mais introvertido. Deus fez ele mais introvertido. Mas sai vida de Deus? Sai vida de Deus. O nosso destaque não tem que ser no jeito que fazemos coisas para agradar aos outros, mas tem que ser na medida da vida de Deus que sai de nós. Quando a gente abre a boca, quando a gente ama o outro, quando a gente serve as pessoas. Eu vejo pessoas vêm para a igreja, elas querem imitar o jeito das outras. Não, você precisa ser original. É horrível ser uma cópia. Deus te criou original, você é original, você não tem que ser cópia de ninguém. Agora, você precisa ser o original de Deus. Qual que é o problema? O pecado corrompeu a nossa originalidade. Nós precisamos extinguir o pecado da nossa vida para resgatarmos a originalidade com que Deus nos idealizou. A originalidade com que Deus nos idealizou, que quem estraga isso é o pecado. Tira o pecado, você vira uma grande pessoa de Deus, mesmo com o seu jeito. Cada um tem um jeito, porque cada um tem um chamado, cada um tem um dom, cada um tem um ministério, cada um opera de uma forma. Sabe, vou dar um exemplo. Eu vejo muitas pessoas na igreja que tentam viver as experiências espirituais dos outros. Não, porque ele fez um jejum de 3 dias e Deus falou, mano, Deus falou com ele assim, talvez com o outro não. Não, mas ele ora assim, já viu? O cara vai falar, todo mundo fala igual. Chega ali naquele grupo, todo mundo ora do mesmo jeito, todo mundo fala do mesmo jeito, daqui a pouco todo mundo está se vestindo do mesmo jeito, todo mundo está... Há diversidade nisso? Não. Está errado. Nós somos diferentes. E é de Deus essa diferença. Porque Deus idealizou. Imagina se todo mundo fosse esse dedo. Eu vou fazer uma mão. Imagina uma mão que tem 5 polegares. É uma anomalia. Ela não ia funcionar. Eu preciso ter o dedo médio, o mindinho, eu preciso ter o polegar. Uma mão que tem todos os membros iguais, não serve, ela não funciona. Ela não tem a pegada que ela precisa ter. Ela não consegue operar da maneira correta. Sabe, eu vejo que um ministério, por exemplo, o Press Power, é uma mão da igreja, é um braço da igreja. As pessoas ali dentro não tem que todas orar do mesmo jeito, todas falarem do mesmo jeito, todas agirem do mesmo jeito, todas se comportarem do mesmo jeito, senão é um ministério defeituoso, de cópia. Ele perde a originalidade, e ele não consegue operar da forma mais exclusiva e poderosa com que Deus idealizou. Não, um tem palavra de conhecimento, o outro tem palavra de sabedoria, o outro tem visão, o outro tem discernimento de espíritos, o outro tem... expulsa demônios, o outro tem, cada um tem um, juntou todos eles naquele ministério, não importa se um é mais baixo, mais alto, se um fala baixo, o outro fala mais alto, se um é mais introvertido, o que importa é que eles estejam juntos nos seus dons, funcionando naquele ministério. Se isso acontecer, quando uma pessoa chegar para uma reunião que está todo aquele corpo ministerial funcionando, aquela pessoa vai ser impactada. A gente não tem que procurar os iguais, nós temos que procurar os diferentes. No que temos que ser iguais? Na espécie. Qual espécie? Filho de Deus. O cara é filho de Deus ou é filho do diabo? É só ver as obras, é só ver os frutos. Nem todo mundo que está na igreja é filho de Deus, porque os frutos, lembra que eu falei sobre ser cristão, alguns domingos atrás? Os frutos revelam que ele não é um cristão. Agora, ele é um cristão?
Então, por exemplo, eu tenho pastores que eu admiro, que eu assisto, que eu ouço. Eu não prego igual eles, eu não falo igual eles, eu não faço. Por quê? Eles são eles, eu sou eu. Mas eu faço o que com eles? Isso, alguns estão prestando atenção. Eu aprendo com eles. Eu sou aperfeiçoado nesse meu convívio com eles. E eu fluo melhor no meu chamado com eles. Carol, baterista. Ela teve aula agora com um grande baterista aqui do Brasil. Ela já teve aula com bons bateristas. Eu falei para ela, Carol, vai lá ter aula com ele, porque ele é muito bom. Para quê? Para ela tocar igual a ele? Eu falei, não. Eu falei, Carol, vai lá e fala para ele o seguinte, eu quero que você me veja tocando e eu quero ouvir a sua crítica, que eu entendo que é construtiva pela sua maturidade, pela sua experiência, no quilo que eu tenho do meu jeito, da minha maneira de tocar, que pode ser aperfeiçoado pelo seu olho clínico. Foi lá 3 dias ter aula, volta com várias críticas, mas são críticas construtivas, tecidas por quem? Por uma pessoa mais madura, mais experiente. Agora, é para ela tocar igual ele? É para ela desenvolver o talento dela. Irmão, nós precisamos andar com irmãos mais maduros e nos abrir para receber críticas. Críticas estas para quê? Para o meu próprio aperfeiçoamento, para que eu possa manifestar cada vez mais o caráter de Cristo. Fora do corpo você não vai ter essa crítica. Fora do corpo você não vai ter essas pessoas habilidosas, como ela foi lá num grande baterista, lá em outro estado ter aula. Porque não tinha aqui no Rio, igual a ele, tem outros bons também, que também vale a pena, já falei para ela. Quando você chega num nível, é importante você andar com pessoas que possam te agregar valor no seu nível. E sabe o que é legal? Ela vai lá, tem aula e aprende. Aí ela vem aqui durante a semana e dá aula e ensina. Está cheio de crente aqui que está faltando aprender um pouco mais e ensinar um pouco mais. Porque eu aprendo quando eu ensino, eu aprendo quando eu estou sendo ensinado. Eu me aperfeiçoo tanto quando eu estou sendo ensinado, quando eu estou ensinando. Porque quando eu estou ministrando, a vida de Deus se manifesta naquela relação, e muitas vezes o Espírito Santo, através da unção, coloca coisas que nem eu havia me apercebido, mas que Ele já havia ministrado e que agora foi exteriorizado. Por isso que você quer ser um crente melhor, você precisa dar e... Tem crente que só quer dar, daqui a pouco ele estagna. Não, eu tenho que dar e tenho que receber. Quando eu entro nesse estilo de vida da igreja, irmãos, você dispara na sua vida espiritual. Qual o seu dom? Qual o seu talento? Muitas vezes, Carol não tinha nem bateria. Vou dar exemplo dela de novo. Ela não tinha nem bateria, mas ela tocava. Um dia, ela veio aqui para a nossa igreja, estava lá no Valqueire, na igreja do Valqueire. Aí foi tocar lá numa sala lá. Eu vi ela tocando. Eu estudei bateria há muitos anos. Muitos anos. Eu comecei na igreja tocando bateria, com 12, 13 anos de idade. Eu toquei anos no louvor da igreja. E meu professor, que meu pai me colocou, era um dos melhores que tinha no Brasil. Hoje ele ainda é um dos melhores bateristas. Ele ainda está vivo. E eu olhei ela tocando. Eu falei, rapaz, essa menina pode tocar demais. Ela tem algo que é difícil ter. Ela tem algo que a maioria não tem. Quem me permitiu ver isso? A minha experiência de tocar bateria há mais de década. Aí eu falei, minha filha, você toca? Eu toco. Tem bateria? Não, nem bateria tinha. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Eu falei, compra uma bateria para essa menina.
Eu falei, olha só, eu vou pagar aula para você. Você vai tocar aqui na igreja, vou pagar aula. Aliás, fazer o melhor. Eu vou pagar para você estudar. Você pode vir todo dia aqui para a igreja, estudar, você vai fazer aula, porque nós precisamos de um baterista bom na igreja. Eu vou investir em você. Você quer? Quero. Já tocou com todo mundo que você pensar. Fernandinho, Aline Barros, todo mundo. Já fez turnê com o Fernandinho. Onde eu quero chegar? Tem um monte de gente aqui que tem dons de Deus, talentos de Deus, que ainda não foram destravados, porque você ainda não está andando com pessoas de Deus que têm um olhar clínico para te destravar. Você está isolado da vida de Deus e do corpo de Cristo numa medida que não permite que você receba o investimento que você poderia receber dentro do corpo de Cristo para destravar o dom que você já tem, que contribuiria para a sua vida, para a sua maturidade e principalmente para a igreja de Jesus. Quando eu vi Maria tocando, que é a nossa outra baterista lá do Meia, eu falei, apareceu outra. Falei a mesma coisa, falei, minha filha, pode ir para a igreja todo dia, vou pagar a sua aula. Bota uma sala aí, bota uma bateria para ela. Nós precisamos de mais baterista bom, nós precisamos de guitarrista bom. Vi Levato tocando, eu falei, nós temos que investir na Levato. Vamos dar o dinheiro para ele poder pagar a aula dele, porque nós vamos ter um excelente guitarrista na igreja. Porque, olha, o nosso louvor não é uma bênção, irmãos? Mas precisa desenvolver o dom, precisa desenvolver o talento. Só consegue isso com investimento, só consegue isso se nós estivermos unidos. Só consegue isso se um empurrar o outro, se um desafiar o outro, se um respeitar o outro, se um aprender com o outro. A sua vida deveria ser música. A sua vida deveria ser esse conjunto para Deus. Em que Deus fala, cara, eu vou juntar esses 5 aqui, vou fazer uma banda aqui, e onde eles chegarem eles vão tocar. E as pessoas vão querer. Só que a gente está se isolando. A hora que você entender que Deus precisa que você seja você, não outra pessoa. Tem gente que quer parecer com o outro, quer falar como o outro. Não, ela toca do jeito dela, ele toca do jeito dele, ele toca do jeito dele, ele toca do jeito dele, e o outro canta do jeito dele. Essa diversidade é que faz a coisa ficar bonita, quando se junta em harmonia. Agora, andar em harmonia não é simples. Andar em harmonia não é simples. Precisa haver humildade. Ninguém anda em harmonia com o diferente sem humildade. Está na hora de sermos mais humildes. Olhar para o irmão e procurar bênção nele. Olhar para o irmão e falar o que ele pode me agregar de valor e o que eu posso agregar. Eu comecei a entender que cada pessoa tem um universo. Eu gosto de conversar com as pessoas que eu não conheço. Sempre acontece isso aqui durante a semana. Quando eu estou aqui na lojinha aqui, e cruzo com o irmão. Como você veio para a igreja? Você trabalha com o quê? Mas como é que você se converteu? É lindo ver a obra de Deus na vida de cada um. Sabe, irmãos? Quero compartilhar algo que Deus falou no meu coração, para terminar, porque tinha muita coisa para falar, mas já me estendi. Se você entender o que eu vou dizer, eu falei há pouco, mas agora eu vou ser bem taxativo nisso. O tempo, o modo de Deus na vida de cada pessoa é diferente. O tempo e o modo, inclusive o lugar do agir de Deus na vida de cada pessoa é diferente.
Qual que é o problema disso? Muitas vezes a gente não se conecta com o irmão porque realmente ele não está pronto. Só que a verdade é a seguinte, daqui a pouco ele vai estar. Porque todos nós somos uma obra de Deus em andamento. Vamos repetir isso? Todos nós somos uma obra de Deus em andamento. Você hoje não é melhor do que era um ano atrás? Se você falar não, você está com problema. É porque você não está orando, não está tendo comunhão. Você anda fazendo besteira por aí. Porque todo crente, a cada ano ele é melhor. Todo crente de verdade, a cada ano ele é aperfeiçoado numa medida. Todos nós somos uma obra de Deus em andamento. Só que é cada um num ritmo, cada um num tempo da sua vida, num momento da sua vida, cada um é acessado por Deus de um modo diferente, de um jeito diferente, num lugar diferente. E a gente acaba desperdiçando essa relação com as pessoas, até não investindo em pessoas, porque a gente olha e fala, isso aí não serve, isso aqui a gente risca, esse aqui nada a ver, esse aqui não sei o quê. Quem está perdendo? A pessoa está perdendo, você está perdendo, a igreja está perdendo, o reino de Deus está perdendo. Nós precisamos ter paciência, ser pacientes. Filipenses capítulo 2 fala, se há, portanto, qualquer consolo em Cristo, se algum conforto de amor, se alguma comunhão do Espírito, se alguns entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria para que sejais de semelhante pensamento, tendo o mesmo amor, sendo de um acordo, de uma mente, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas com humildade na mente, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo, não tende cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas que é do outro. Essa é a direção de Paulo aos Filipenses, que é para nós também. Se nós aprendermos a viver assim, nós vamos construir uma comunidade tão poderosa, porque os dons vão começar a ser destravados, os talentos vão começar a aparecer. Nessa semana eu estava conversando com o pastor Ronaldo, a gente estava conversando, eu estava falando para ele, nós estamos precisando, nós temos vários guitarristas, temos vários tecladistas, temos vários bateristas, mas nós estamos precisando de mais baixista. Temos poucos baixistas. Aí o pastor falou assim, pastor, sempre tem uns escondidos na igreja. Nós precisamos descobrir. Tem uns que estão com o dom adormecido. Tem outros que já enterraram o dom. Tem uns que são talentosos, mas não desenvolveram o dom. Eu falei, pastor, é disso que Deus tem falado comigo. Aqueles que estão adormecidos, aqueles que já enterraram, aqueles que ainda não foram destravados, estão aqui dentro. Deus cria anomalias? Sim ou não? Então, se não está aparecendo alguma coisa, é porque nós ainda não enxergamos, não colocamos no lugar certo. Porque aqui dentro tem tudo o que precisa. Amém? Amém. Temos que ser um. Está na hora de... Eu creio que o avivamento vai vir, ele virá sobre nós, quando nós nos amarmos mais do que nos criticarmos. Quando nós investirmos mais no outro, sem esperar nada em troca, sabendo que a nossa bênção não vem do irmão diretamente, vem de Deus. Eu dou para ele, mas recebo dele. Sabia que é assim que Deus faz? Você dá para um e recebe do outro. Aí no mundo não, você já dá esperando receber. No reino de Deus não. No reino de Deus,
Se eu dou para a Gabi, é porque a Gabi precisava. Então, se eu dou para a Gabi porque ela precisava, como é que agora eu fico esperando ela me dar retorno que justifique o que eu dei para ela? Não. Eu dou para a Gabi porque Deus esperava que eu desse para ela. E quem me recompensa? Quem me recompensa? Comece a agir assim. Alô? Comece a agir dessa forma. Cara, esse irmãozinho aqui, ó, vai dar trabalho. Deixa dar trabalho. Tenha o trabalho. Sabe por quê? Quem vai te recompensar? Deus é O dia que eu entendi que Deus é recompensa garantida, acabou. Fala, Deus é recompensa garantida. Cara, existem frases que você precisa ter dentro da sua cabeça. Se você não entende, você só sai perdendo. Por exemplo, tem um texto que fala assim: quem dá aos pobres, empresta a Deus, que paga com juros. Só isso? Não, fala juros vantajosos. Dá para o pobre, abençoa o pobre. Ontem o rapaz foi lá entregar uma comida lá em casa, né? Aí eu já vivi disso, né? Quando eu estava estudando, quando eu era novo, eu vivi de entrega. Eu sei a diferença que faz uma boa caixinha, né? Porque eu já vivi disso, né? E aí ele veio lá, entregou a caixinha lá, entregou a refeição. Aí a Aline me deu dinheiro para eu dar para ele, R$50. Aí eu dei dinheiro para ele, ele pegou o dinheiro, irmão, tá na bênção. Viu? Cara, eu fiquei tão feliz, cara. Aí me cumprimentou assim: tá na bênção. Eu falei: tá na bênção, mano. Aí o guarda que estava acompanhando ele lá do condomínio ficou assim olhando. Por que você é tão pão duro, mano? É Deus que te abençoa, mano. Abençoa para ser abençoado. Se abençoa quem não tem, Deus vai usar outros para te dar. Ah, mas é um exemplo ridículo. Ridículo? Está escrito na tua Bíblia que quem dá ao pobre, empresta a Deus. A gente é miserável. Quem é miserável porque não confia na bênção de Deus, que Deus abre janela do céu e derrama sem medida. É um exemplo simples, mas poderoso para mim, porque é em tudo. Eu ajudo aquele irmão da igreja que não tem nada hoje. Não é que ele não tem nada para me oferecer. Ele tem, é que ainda não destravou, é que ainda não ampliou, é que ainda não manifestou, é que ainda ele não alcançou, é que ainda ele não amadureceu, é que ainda não chegou a hora dele, é que ainda não é o modo dele, é que ainda não está no tempo dele. Quando chegar, vai ser bênção também. Mas eu vou fazer por quê? Por causa do meu amor a Deus. Por que Jesus veio aqui em primeiro lugar morrer por mim e por você? Porque Ele nos amou? Não, o texto fala que foi Deus que nos amou e deu o Filho. Mas o Filho nos amou? Sim, por quê? Porque Ele primeiro amava o Pai. E porque Ele amava o Pai, Ele fazia aquilo que agradava o Pai. Então faça por amor a Deus. Irmãos, eu creio que Deus quer nos levar a um avivamento. Sermos uma igreja de pessoas santas. Sermos uma igreja de pessoas talentosas, cheias de vida no Espírito, cheias de dons manifestando. Uma igreja cheia de amor. Mas nós temos que praticar entre nós aqui. E parar de perder. Porque quando você não se conecta,
Toda pessoa que está em desarmonia acaba sendo excluída. Tem irmãos que de vez em quando saem daqui da igreja. E não era difícil saber que ele ia sair da igreja. Sabe por quê? Porque já tem um tempo que ele está andando em desarmonia. Mas andar em harmonia é se fazer maleável. Andar em harmonia é se moldar ao conjunto. E tem gente que é dura demais para isso. Se o pastor Rodrigo puxar uma música, o Alevato vai ter que tocar música no mesmo tom que ele. Ah, mas eu gosto de tocar essa música em outro tom. Toca aí. Toca no mesmo tom. Mesmo tom, fica lindo. Agora troca esse negócio feio. Olha aqui. Tem casamento que é assim. Tem amizade na igreja que é assim. Os dois têm que ser humildes. Aí o Alevato vai falar, mas eu não sei tocar nesse tom. Tá bom, hoje eu vou tocar no seu tom, mas eu vou te ensinar como ir para esse tom que é melhor. A gente não é flexível. Ah, esse cara eu não gosto dele. Tá. Ah, esse aqui não... Tá. Esse aqui... Pá. Daqui a pouco é você que está sozinho, com esse senso crítico, gerando desarmonia nos seus ambientes, se tornando uma pessoa que agride. Quando você começa a falar, agride os ouvidos dos outros, faz mal, contamina, é tóxico. Nossa igreja vai ser harmoniosa em nome de Jesus. Nós vamos respeitar o tempo, o modo e o lugar das pessoas. Quando o cara, mas ele mandou mal, fala, não é o tempo dele ainda, mas nós vamos ensinar ele a tocar essa música aí. Nós vamos ensinar ele a ser harmonioso com a gente. E se ele não quiser, Deus vai tirar, porque é Deus que move as peças. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe essa palavra.